aqui para explicar. Seguinte, Vinícius, a gente vem trabalhando na redação a questão de unidade, né? Ou seja, um texto que parte de uma ideia central e vai irradiando outras ideias. Vai se conectando, se ramificando a outras ideias que são importantes. Na aula passada, eu falei sobre essa introdução aqui para você. E aí eu falei sobre a transição, né? Como você passa de uma ideia para outra. Eu vou complementar essa ideia hoje, analisando esse texto aqui na sua íntegra e mostrando quais são os dois movimentos de verdade que o aluno faz na redação. Tá? Como assim os dois movimentos de verdade? Se você analisar com calma essa lógica de raciocínio aqui, ó, esse tema é aquele tema que eu falei na aula passada, né? Os desafios para a valorização dos povos tradicionais no Brasil. Então, como é que a gente aborda? A gente tem que abordar trazendo um repertório, né? Que repertório? Nosso conhecimento de mundo acerca do tema. Então, o repertório escolhido por essa pessoa foi falar sobre Oswald de Andrade e falar sobre um escrito de Oswald de Andrade, que é um poeta modernista, né? Que quebrou padrões clássicos e tudo mais. E nesse escrito, ele fala de erro de português. Aí ele fala, ó, é o título do escrito, que sob um dia de chuva o índio foi vestido pelo português. Ou seja, o poeta modernista Oswald de Andrade relata em erro de português que sob um dia de chuva o índio foi vestido pelo português. Perceba, até aí é só ele demonstrando o conhecimento dele de mundo. Não tem nenhum juízo de valores. O juízo de valor ali que é feito pelo Oswald de Andrade. Então, de fato, o escritor dessa redação que tirou 1000, ele não emitiu nenhuma opinião ali, ele só trouxe o conhecimento dele acerca do que Oswald de Andrade pensa sobre o que aconteceu aqui quando o português chegou. Né? Agora, quando ele coloca o travessão, ele começa o primeiro movimento de redação específico. Qual é o primeiro movimento? Comentário do repertório. Existem dois tipos de repertório, de comentário, desculpa. O comentário para o repertório e o comentário para a frase tema. O que acontece? Qual a diferença entre os dois? Quando eu comento o meu repertório, eu tento aproximar o meu repertório o máximo possível do que a frase tema pede. No caso aqui, essa frase tema era desafios para a valorização dos povos tradicionais no Brasil. Então, o primeiro comentário, esse que está em azul mais claro, ele de verdade ele vai fazer só uma aproximação entre o repertório que ele trouxe e o que ele precisa defender lá, que é o tema, né? Então, como é que ele faz? Ele encara o escrito de Oswald de Andrade como, olha lá, uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Aí vem a grande questão. Tá, que processo de aproximação é esse que ele fez nesse comentário, se o tema fala sobre desafios para a valorização de povos tradicionais? Povos tradicionais não se resume só ao índio, né? Se resume a muitos outros povos, ribeirinhos e por aí vai. Ele tenta fazer a aproximação. Foi a maneira que ele encontrou de aproximar. Agora, quando ele coloca o ponto final, ele vai começar a fazer as afirmações ou os comentários relativos à frase tema. Aí é que está a questão. Porque toda vez que eu faço comentários relativos à frase tema, eu tenho que dominar a frase tema em sua totalidade. Então, como é que ele faz? Vamos lá. Paralelamente, no Brasil atual, fazendo a transição entre passado analisado e presente, há a manutenção de práticas prejudiciais não só aos silvícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais, como os pescadores. Perceba que nesse comentário agora, que está em verde, ele de fato busca a frase tema. Ele busca de uma maneira tão precisa que você percebe os núcleos da frase tema aqui presentes. Ó. Lá era, frase tema, desafios para a valorização dos povos tradicionais. O que ele pegou da frase tema aqui? Ele pegou o prejuízo, que vai muito na linha contrária da valorização, né, que causa desvalorização.
mas está no mesmo campo semântico de valorização. Aí ele diz demais povos e comunidades tradicionais. Aí ele está no assunto da redação, certo? Que é o quê? Valorização dos povos tradicionais. Aí ele faz um recorte, como os pescadores. Por quê? Provavelmente, ao recortar pescadores, em algum momento da sequência da redação dele, ele vai se concentrar nesse ponto. Mas a redação pede para ele falar dos povos tradicionais. Aí vem, com efeito, atuam como desafios. Aí ele pega o resto da frase tema que está faltando. Ó. Desafios para a valorização. Então ele faz como desafios para a valorização desses grupos. Aí ele joga os dois argumentos. Ó. A educação deficiente acerca do tema e a ausência do desenvolvimento sustentável. Perceba a diferença. O que está em azul está sendo comentário, é a opinião dele, mas é a opinião dele sobre o repertório que ele está usando. No caso, Oswald de Andrade. A parte verde também é a opinião dele, mas é uma opinião que busca, que visa a frase tema, aos núcleos temáticos da frase tema, certo? Deixa eu só receber a Maria aqui. Opa, Maria, boa noite. Eu estava explicando para o Ricardo aqui que a gente vai dar uma acelerada hoje em redação. Na próxima aula a gente dá uma acelerada nas questões, tá? Então eu vou me concentrar muito na redação hoje. O que é que eu comecei a explicar para ele? Eu comecei a explicar para ele aqui que existem dois tipos de movimento que o candidato faz na redação. Né? O primeiro movimento é um comentário para o repertório. O segundo movimento é um comentário para a frase tema. O que está em azul é o comentário do repertório. O que está em verde é o comentário buscando a frase tema. A frase tema aqui é Desafios para a Valorização dos Povos Tradicionais. Eu li aqui que era o poeta modernista Oswald de Andrade que ele escolheu como repertório. E aí ele fala, né, que sob um dia de chuva o índio foi vestido pelo português, ou seja, isso aí é só a opinião do Oswald de Andrade. Quando ele passa o travessão, a opinião dele, uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus no território brasileiro. Isso é comentário dele, ele está comentando, apreciando o repertório. Só que ele está aproximando o repertório do tema. Quando ele coloca o ponto final, o movimento dele agora continua sendo comentário, só que agora é comentário para a frase tema, buscando os núcleos da frase tema. Quais são os núcleos? Desafios para a valorização dos povos tradicionais no Brasil. Então ele faz, paralelamente, no Brasil atual, já trouxe Brasil, a manutenção de práticas prejudiciais. Manutenção por quê? Porque surgiram lá atrás, né? Quando ele falou do português. Não só aos civícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais. Ele pega a outra parte do tema, que é povos tradicionais. Como os pescadores, o recorte é intencional, porque ele vai falar dos pescadores lá embaixo. Aí ele termina a frase tema. Com efeito, atuam como desafios para a valorização desses grupos. O tema é desafios para a valorização dos povos tradicionais do Brasil. Aí joga os dois argumentos. A educação deficiente acerca do tema e a ausência do desenvolvimento sustentável. Pronto, aí a gente igualou o conteúdo do Vinícius ao teu agora, certo? Então, esses movimentos eles vão se repetir no decorrer da redação. Ora, ele vai estar buscando a frase tema, ora, ele vai estar buscando comentar o repertório que ele traz para a redação. São dois movimentos intencionais que vocês precisam dominar. Pronto, ele sai da introdução tendo que falar primeiro sobre a educação deficiente acerca do tema. Como é que ele vai linkar isso à desvalorização dos povos tradicionais? Olha como ele faz. Primeira afirmação dele do parágrafo 1 de argumentação. Tá? Diante desse cenário, existe a falta da promoção de um ensino eficiente sobre as populações tradicionais. Perceba, ele não está buscando comentário sobre nenhum repertório aqui. Ele está afirmando algo sobre a frase tema, que é desafio para valorizar. Ele está falando sobre um desafio, claro e evidente. Se ele diz que esse é um desafio para valorização, então ele está se referindo diretamente à frase tema, não a algum repertório. Agora ele colocou o ponto, fez o tópico frasal do parágrafo, né? Ou seja, ele preparou para desenvolver esse argumento. Aí ele vem. Sob esse viés, para fazer a conexão, as escolas, ao abordarem tais povos por meio de um ponto de vista histórico eurocêntrico, e aí eu quero parar um pouquinho para chamar a atenção de vocês para isso, que não está destacado. Porque isso também é repertório, tá? Isso é o que a gente chama de repertório social. Ele sabe que as escolas no Brasil apresentam um ponto de vista histórico eurocêntrico. Isso é conhecimento de mundo. Aí vem o comentário dele, que poderia ser especificamente para esse repertório,
Mas como ele já está falando da lógica do desafio, né, para valorização, então se liga diretamente ao tema. Ó. Enraizam no imaginário estudantil a imagem de aborígenes cujas vivências são marcadas pela defasagem tecnológica, ou seja, mais uma vez, é um desmembramento do desafio que está ali em cima. Qual é o desafio? A falta de promoção de um ensino eficiente. Isso está ligado diretamente à desvalorização, então está ligado ao tema diretamente. Aí vem o próximo repertório social dele. A exemplo disso, há o senso comum de que os indígenas são selvagens, alheios aos benefícios do mundo moderno, o que, consequentemente, isso aí é só conteúdo, tá? Repertório. Ele está mostrando o que ele conhece sobre essa situação. Gera um preconceito. Se é uma afirmação, se é um comentário, está ligado diretamente ao tema. Por quê? Porque está na base dos desafios. Manifestado em indagações como o índio tem smartphone, novamente demonstração de conhecimento social, e está lutando pela demarcação de terras. Esse comentário agora depois do travessão é um comentário para esse repertório, não para o tema em si, para o repertório. Ideia é essa que deslegitima a luta dos silvícolas, ou seja, eu estou dizendo que essa ideia que a população, o senso comum desenvolve, de que porque o índio tem o smartphone e ele não precisa lutar pela demarcação de terras, estou dizendo que isso aqui é uma ideia que deslegitima a luta dos silvícolas. Então, necessariamente, isso aqui é um comentário para esse repertório. Aí vem um repertório mais denso, que está ligado já diretamente ao tema. Entretanto, de acordo com a teoria do indigenado defendida pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o direito dos povos tradicionais à terra é inato, sendo anterior até à criação do Estado brasileiro. Por ser um repertório que está ligado diretamente com a ideia de posse de terra, de valorização de indígena, ele não precisa nem ser comentado, como ele está aqui. Ó. Aí depois que ele coloca o ponto, no fechamento do parágrafo, ele vai buscar só os núcleos da frase tema. Lembrando, desafios para a valorização dos povos tradicionais no Brasil. Olha como ele busca a frase tema. Dessa forma, por não ensinarem tal visão, que é a síntese do que esse parágrafo falou, os colégios fomentam a desvalorização das comunidades tradicionais, que é o contraponto do tema, né? Desafios para a valorização dos povos tradicionais, ou seja, isso aqui é um desafio. Mediante o desenvolvimento de um pensamento discriminatório nos alunos, ou seja, qual foi a síntese que ele chegou desse parágrafo que ele está construindo? Que a maneira como as nossas escolas ensinam a partir de uma visão histórico-eurocêntrica, ele simplesmente, ao invés de valorizar, desvaloriza os povos tradicionais. E especificamente, perceba que essa parte verde sempre está buscando o tema, tá? Aí ele vai para o segundo. Ó. Além disso, ó, tá vendo como esse segundo parágrafo ele já tem verde para o tema, azul para o repertório, tá? Vamos lá. Além disso, outro desafio para o reconhecimento, como ele está se referindo diretamente à frase tema, ele pode inclusive fazer uso de palavras da frase tema, tipo desafio. Ele não colocou no primeiro, colocou no segundo. Outro desafio para o reconhecimento desses indivíduos é a carência do progresso sustentável. Aí ele vai mostrar conhecimento agora de mundo. Nesse contexto, as entidades mercadológicas que atuam nas áreas ocupadas pelas populações tradicionais não necessariamente se preocupam com a sua preservação. O que é isso? É o repertório que ele está mostrando, o conhecimento dele sobre as entidades mercadológicas, repertório social. Aí ele vai comentar esse repertório. Comportamento no qual se valoriza o lucro em detrimento da harmonia entre a natureza e as comunidades em questões. Percebam que essa frase em azul não busca diretamente a frase tema, só busca explicar o recorte que ele trouxe aqui. Que recorte? O repertório que ele trouxe, tá? Das entidades mercadológicas. Só que ao falar nisso, de valorizar o lucro, eu inevitavelmente estou fazendo uma ponte com a valorização dos povos tradicionais, né? O que ele busca depois, ó. À luz disso, há o exemplo do que ocorre aos pescadores, que ele recortou lá em cima, na introdução, cujos rios são contaminados devido ao garimpo ilegal. Essa parte em azul que vem agora vai comentar esse repertório, não a frase tema, o repertório, extremamente comum na região amazônica. Por conseguinte, o povo que sobrevive a partir dessa atividade é prejudicado. Aí mais repertório, pelo que a biologia chama de magnificação trófica, quando metais pesados acumulam-se nos animais de uma cadeia alimentar.
Esse bloco de nesse contexto, aqui em cima, ó, nesse contexto, até cadeia alimentar, é só repertório. O que está em azul é só comentário, provocando a morte de peixes e a infecção de humanos por mercúrio. Perceba que toda vez que ele faz um comentário desses blocos, não é um comentário buscando a frase tema, é um comentário buscando explicar isso que ele está usando aqui como repertório, né? A magnificação trófica. Então, quais são os dois repertórios que ele usou aqui? O conhecimento dele sobre as entidades mercadológicas e o conhecimento dele sobre a magnificação trófica. Perfeito? E aí essas partes em azul são só comentários que ele vai fazendo para explicar o porquê que ele está escolhendo essas coisas. Bom, basicamente no final do argumento, ele tem que fazer novamente menção à frase tema, porque ele tem que afirmar sobre a frase tema, né? E aí, como ele vai aproveitar para resumir todo o parágrafo, ele faz assim. Assim, as indústrias que usam os recursos naturais de forma irresponsável não promovem o desenvolvimento sustentável e agem de maneira nociva às sociedades tradicionais. Desafios para a valorização dos povos tradicionais do Brasil. Ele trouxe a lógica das sociedades tradicionais sendo desvalorizadas por causa da não promoção do desenvolvimento sustentável. Eles precisam desse tipo de meio, né, de habitat para sobreviver. Então aí ele está buscando o tema novamente. Quando ele vem para a conclusão, que é fechar tudo isso que ele fez de comentários e repertórios, ele só vai buscar agora a frase tema. Ele não vai mais buscar comentar repertório, porque aqui não tem repertório, aqui é só para a frase tema. Portanto, é essencial que o governo mitigue os desafios supracitados. Está lá, desafios para a valorização dos povos. Para isso, o Ministério da Educação, órgão responsável pelo estabelecimento da grade curricular das escolas, deve educar os alunos a respeito dos empecilhos, que é a mesma coisa de desafios. A preservação dos indígenas, por meio da inserção da matéria Estudos Indigenistas no ensino básico, a fim de explicar o contexto dos silvícolas e desconstruir o preconceito. O que é isso? Acabar com o que desvaloriza para promover a valorização. Estou no tema. Ademais, o Ministério do Desenvolvimento, pasta instituidora da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, detalhamento que mostra conhecimento dessa realidade, precisa fiscalizar as atividades econômicas danosas às sociedades vulneráveis. Aí vem o arremate do texto, visando a valorização de tais pessoas, porque o tema pede para ele falar sobre desafios para a valorização dos povos tradicionais, mediante canais de denúncias. Então, o que é a redação do Enem? É você afirmar coisas, ora, para o repertório que você selecionou para o seu texto, ora, para a frase tema, relacionada aos núcleos temáticos. Então, você tem que aprender a dosar isso. Caramba, eu estou usando um repertório aqui, então tem que comentar o repertório aproximando da frase tema. Certo? Se eu pegar só o que está na cor verde, olha como ele está diretamente ligado ao tema. Lembre-se do tema, desafios para a valorização dos povos tradicionais do Brasil. Então, olha como está ligado, só o verde, tá? Não vou ler mais nada, só a parte verde. Há a manutenção de práticas prejudiciais não só aos silvícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais, como os pescadores. A educação deficiente acerca do tema é um desafio. A ausência de desenvolvimento sustentável é outro desafio. Existe, no primeiro aspecto, a falta da promoção de ensino eficiente sobre as populações tradicionais. Isso enraiza no imaginário estudantil a imagem de aborígenes cujas vivências são marcadas pela defasagem tecnológica. Esse comportamento gera um preconceito. Isso porque, por não ensinarem tal visão, os colégios fomentam a desvalorização das comunidades tradicionais. Está vendo? Só relacionado ao tema, mediante o desenvolvimento de um pensamento discriminatório dos alunos. Outro desafio para o reconhecimento desses indivíduos, e aí reconhecimento é valorização, é a carência do progresso sustentável. As indústrias que usam os recursos naturais de forma irresponsável não promovem o desenvolvimento sustentável e agem de maneira nociva às sociedades tradicionais. Há desafios aqui, né? Esses que citaram acima. São empecilhos. Deve-se desconstruir o preconceito, que desvaloriza, para que, ou visando a valorização de tais pessoas.
Ou seja, o tema todo presente nessas afirmações em verdes. Qual o tema? Desafios para a valorização de povos tradicionais no Brasil. Minha pergunta é, isso fica claro para vocês quando ele está comentando para o repertório e quando ele está comentando para o tema? Beleza. Ótimo. Então, vejam como isso vai repercutir na correção das redações de vocês. Se concentrem bem no que eu estou falando agora, tá? Vamos supor que eu estou lendo a redação de Vinícius, eu estou lendo a redação de Maria aqui. Aí, num determinado momento, vocês começaram com o repertório. Esse repertório está muito longe da frase tema, muito longe. Eu tenho que fazer um esforço muito grande no meu comentário que vem em sequência para aproximá-lo da frase tema, tá? Então, eu vou exigir muito mais do comentário que vem em sequência do repertório, porque eu tenho que aproximá-lo da frase tema. Depois que eu fiz esse comentário, a afirmação que vem depois na tese e nas sequências vai ter que buscar a frase tema. Então, toda vez que eu jogar um repertório, eu vou decidir. Caramba, esse repertório ele não precisa de comentário porque ele é autoexplicativo, como o do Edson Fachin aqui. Então, eu já vou puxar para a frase tema, porque ele já está autoexplicativo ali. Depois do ponto, eu já vou afirmar coisas para a frase tema. Ah, não, ele precisa de um comentário para que fique clara a intenção que eu estou tendo quando eu trago esse repertório. Vou dar um exemplo. Se ele não tivesse feito esses comentários aqui, pessoal, ó, da magnificação trófica, esse azul, esse azul, esse azul, e das entidades mercadológicas, jamais que a gente iria. Porque eu estou falando de uma questão muito mais. Por exemplo, quando eu falo de entidades mercadológicas, eu estou falando sobre capitalismo, estou falando sobre lucro, estou falando sobre movimentação de capital. Então, inevitavelmente, eu não vou relacionar com os povos tradicionais que estão fora dessa realidade capitalista. Ou seja, eu tenho que mostrar que essas entidades, quando estão visando o lucro lá, eles não visam a preservação desses povos nem a valorização, porque a ideia deles é outra. A ideia deles é buscar o lucro. Para isso que servem essas partes em azul. Aí, em um determinado momento, eu explico bem a relação, eu digo que a contaminação da água ali, ó, por metais pesados, que meio que afeta essas populações. Então, tudo isso, na verdade, está na esfera da lógica da desvalorização desses povos. Como eu expliquei todo o cenário de desvalorização aí nesse meio, eu posso afirmar novamente para a frase tema aqui no final do argumento. Quando eu falo que as indústrias, na verdade, não pensam no desenvolvimento sustentável e que agem de maneira nociva às sociedades tradicionais, o que é uma prova cabal de que esses povos são desvalorizados porque eles não estão dentro do interesse dessas entidades. Então, esse jogo entre comentar o repertório e partir para comentário da frase tema, ele tem que ficar vivo o tempo todo na redação. Muitos alunos erram na redação quando só se focam no repertório que estão utilizando e às vezes usam o repertório e não adequam esse repertório à necessidade de falar sobre o tema. Aí ficou um repertório solto, entendeu? Por exemplo, se ele dissesse assim, ó, à luz disso, há o exemplo do que ocorre aos pescadores cujos rios são contaminados devido ao garimpo ilegal. E não explicasse depois mais nada, dissesse assim, ó, a biologia chama de magnificação trófica, quando metais pesados acumulam-se nos animais de uma cadeia alimentar. Se ele não explicasse nada, ficaria um conteúdo totalmente estranho para esse tema, entende? Então ele teve que fazer a junção nesses comentários azuis aí do que ele está trazendo para o objetivo que ele quer. Qual é o objetivo? Atingir a frase tema. E a frase tema, assim que ele prepara o cenário, a frase tema é ativada novamente nessas partes em verde. Então, quando eu estiver corrigindo a redação de vocês, em determinado momento, se eu estiver sentindo falta da frase tema, ou seja, a frase tema não está sendo comentada, eu estou vendo os repertórios afastados da frase tema, eu vou ajudá-los a colocar o comentário para a frase tema dentro do argumento, para que vocês peguem essa versatilidade, esse entendimento e essa fluidez, e que isso deixe vocês com a visão clara de por que escolher determinado repertório. Caramba, ele já está próximo do tema, então eu vou ter menos trabalho no comentário que eu vou ter que fazer depois. Caramba, esse repertório está muito afastado do tema, então isso vai exigir muito mais da minha redação, porque eu vou ter que ter um comentário muito eficiente para mostrar por que eu escolhi esse repertório. Isso faz de uma redação digna da nota máxima. Por quê? Porque o aluno está, de fato, fazendo uma unidade. E a unidade que ele está pensando é costurada pela transição que ele está fazendo, o tipo de transição. Por que ele sai das entidades mercadológicas para falar na magnificação trófica depois? Porque a ação das entidades mercadológicas atua diretamente na atmosfera, no meio ambiente. E por atuar diretamente na atmosfera, no meio ambiente,
está dentro de um conceito da biologia que é a magnificação trófica, que é exatamente isso. A ação delas gera metais pesados ali que se acumulam na cadeia alimentar e aí afeta os povos tradicionais. Então agora ele criou uma transição perfeita entre o comentário para o repertório e o comentário que ele precisa fazer para a frase tema. Eu preciso que vocês dominem isso, que a redação de vocês vai ficar muito mais eficiente, a apresentação da ideia, certo? Por que é que eu tive que falar sobre isso hoje? Isso aqui, pessoal, é o detalhamento do detalhamento de uma redação. O que é que vocês vão guardar na cabeça? Eu penso no tema, eu penso em comentários para o tema. Porém, eu não vou só fazer comentários para o tema. Eu preciso pensar em repertórios que se conectam à ideia que eu estou desenvolvendo e eu tenho que pensar em comentários para o repertório que o aproximem da frase tema. Para que eu possa fazer as afirmações relativas a essa frase. Tá? Eu quero que vocês pensem assim na redação. E aí o plano segue o mesmo que a gente vem treinando, só que quando eu estiver corrigindo com vocês, eu vou dizer, ó, esse aqui faltou comentário, para explicar por que ele está aqui. Depois que passa isso, opa, agora é hora de comentar sobre a frase tema, aproveitar o final do parágrafo, aproveitar o meio do parágrafo para trazer a frase tema também. Você pode fazer isso constantemente. Perceba que ele não usou a palavra desafio no tópico 1. Olha lá, ele começou com: existe a falta da promoção de um ensino eficiente sobre as populações tradicionais. Ele não falou sobre desafios sem empecilho sobre nada, só preconceito. Quando ele chegou na frase 2, ele usa a palavra que está na frase tema, desafios. Por quê? Porque em algum momento você vai ter que reativar as frases tema, as palavras da frase tema, os núcleos temáticos. Porque as afirmações vão ser diretas para a frase tema. Esse movimento dá uma segurança à redação, pessoal, e faz com que o corretor veja que o aluno de fato domina o tema e quando pensa no repertório porque sabe que vai conseguir articular com as suas informações sobre o tema. Pode perguntar, Vinícius, manda ver. Isso, por quê? Perfeito, perfeito. E só para a gente resumir e ser direto ao ponto. Tanto a parte azul quanto a parte verde são afirmações da pessoa que está escrevendo. A diferença é que a afirmação azul ela é uma afirmação voltada para o repertório, aproximando o repertório do tema. A parte verde é uma afirmação voltada para os núcleos temáticos. Então, eu sempre que faço isso, eu mostro o domínio do tema e a unidade que eu preciso quando eu estou fazendo a transição do meu repertório para as afirmações da frase tema. Esses são os dois movimentos da redação. E é isso que eu vou treinar com vocês a partir de hoje, quando eu estiver corrigindo as redações. Porque se vocês entenderem isso, a objetividade vai fazer com que o corretor entenda que vocês dominam as afirmações da maneira que tem que ser dominada. Tá? Para pontos de vista distintos, um aproximando da frase tema e o outro se concentrando na frase tema. Beleza? Bom, hoje eu quis me concentrar em redação para dar essa avançada, porque eu preciso. E tá vendo que isso aqui é uma aula voltada para toda a redação? Pega toda a redação, em geral. Na próxima aula eu vou me concentrar nas questões, porque eu quero dar uma evoluída nas questões, nas habilidades e na lógica de trabalho que a gente vai fazer. Tá bom? Não há dúvida com relação a essas coisas que eu afirmei, não é, pessoal? Tá tudo tranquilo, né? Que agora eu vou começar as correções. Pronto, beleza. Então eu já vou colocar em prática nas correções que eu vou fazer, perfeito? Quando eu estiver olhando a redação de vocês, eu vou dizer: aqui merecia comentário para o tema. Aqui tem que haver uma aproximação maior desse repertório para o tema. Beleza? Pronto, então deixa eu parar.